Quero lhes falar nessa manhã sobre a história maravilhosa que temos celebrado há alguns dias, inclusive neste culto. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Podem sentar, irmãos. Estejam com a palavra de Deus aberta, estejam atentos àquilo que o Senhor nos dirá por sua palavra. A mais maravilhosa história que nestes dias podemos e devemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, está diante dos nossos olhos. A palavra de Deus nos apresenta essa história que preciso classificar como maravilhosa. Deus utilizou-se de fatos históricos e até políticos para cumprir os seus planos. Isso pode ser percebido na origem de José. José era descendente de Davi, de quem, segundo as profecias, descenderia também o Messias. Seria este um dos selos de autenticidade do Salvador. José já estava vivendo na Galileia, muito especificamente em Nazaré, para onde, irmãos, segundo registros históricos, muitas pessoas que eram da região de Belém haviam emigrado. Mas agora, sob a orientação de um governador, um grande censo é realizado. Este censo faz com que cada pessoa retorne à sua terra de origem, porque normalmente na terra de origem tinham bens em seu nome.
Esse era o caso de José. José voltou a Belém. Ele, um descendente de Davi. Esta é uma indicação do Messias. O Messias seria filho de um descendente de Davi. Agora estava voltando a Belém, que segundo a palavra de Deus, muito especialmente a profecia de Miqueias diz isso, seria a cidade em que nasceria o Messias, o Salvador. Vejam ainda, irmãos, a forma da gravidez de Maria. Não há qualquer dúvida, inclusive pela incompreensão de José. Maria e José eram noivos. Naqueles dias, o noivado dava aos dois o status de casados. Estavam comprometidos, mas ainda não lhes era permitido o encontro íntimo. José, que acompanhava Maria de perto, sabia. Ele e Maria não haviam ainda tido qualquer encontro particular, porque ela estava grávida. Ele temeu, sabendo que Maria era uma jovem reta e ele podia garantir, ele sabia por onde Maria andava, o que ela fazia, quem ela era. Mas não compreendendo, intentou deixar Maria. Diz a palavra de Deus que o anjo explicou: José, você que é descendente de Davi, não deve temer aquilo que está acontecendo, porque Maria está grávida por obra do Espírito Santo. Essa criança, esse menino, não foi gerado por conta do encontro de um homem com uma mulher, mas por obra do Espírito Santo. O contexto do nascimento de Jesus, a forma como ele chega, tudo, irmãos, nos apresenta uma história maravilhosa que confirma antigas profecias. Nem o mais atento, o mais criativo dos homens poderia regular todos esses fatores para que cumprissem com exatidão as profecias acerca do Deus que em carne viria a esse mundo. Jesus, cremos, é o Messias, Emanuel, isto é, Deus conosco, porque ele cumpriu todas as profecias acerca do Messias. Primeiramente, foi visto pelos pastores que estavam na região de Belém, que puderam receber a notícia do anjo, seguir a estrela, conferir o que estava naquele estábulo e divulgar também esta maravilhosa história, a do nascimento de Jesus. Eles comemoraram, porque nós não comemoraríamos. Meus irmãos, na verdade, essa história tem sido comemorada por anjos, pastores, magos do Oriente, por judeus tementes a Deus, porque nós, os cristãos, não comemoraríamos. Há alguns anos, um herético movimento chamado G12, que causou muitos males à Igreja de Jesus Cristo no Brasil, passou a divulgar que o Natal é uma festa pagã e não deveria ser comemorada pelos cristãos. Eu fiquei pensando, irmãos, no grau de pureza que aquele movimento patético buscou. E o movimento que se opôs à celebração do Natal passou a observar festas do calendário judaico. Festa dos tabernáculos, por exemplo. Fiquei pensando, que coerência há em se opor à celebração do advento do Messias e celebrar festas que não são festas da igreja cristã. Antes, sob a antiga aliança, ainda sem o conhecimento de Cristo, eram celebradas pelos judeus. Meus irmãos, comemorem o Natal de Cristo. Quando é dito que na antiguidade povos pagãos celebravam por conta do solstício o Deus Sol, é importante que os irmãos saibam que os antigos cristãos, os nossos irmãos, concordaram com Zacarias, que inspirado por Deus, em Lucas capítulo 1, versículo 78, reconheceu que o sol nascente das alturas nos visitaria. Está em sua Bíblia.
E os antigos crentes em Jesus disseram: o nosso sol, o sol da justiça é Cristo. Enquanto pagãos celebram o nascimento do sol, que para eles é um ídolo, nós celebraremos o nascimento do verdadeiro sol, o Filho de Deus Jesus. Não sabemos a data. Alguém sabe da data da Páscoa? A cada ano celebramos em um dia diferente. Que escolha uma outra data, irmãos, e nós celebraremos em uma outra data o nascimento de Jesus. Todavia, em nossa cultura, irmãos, pergunto, em qual época mais as pessoas estão abertas para ouvirem acerca do Natal de Jesus? Nesse tempo do mês de dezembro. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, de saudosa memória, nota que os 4 títulos que eram utilizados na antiguidade, quando os faraós do Egito eram sagrados, ou seja, quando eles eram elevados à condição de deuses, na sagração destes, foram utilizados pelo Messias. Você sabe, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que diremos, irmãos? Que o profeta Isaías se enganou? Não. Diremos que o Senhor, que por meio de Israel, luz para as nações, alcançaria a humanidade, estava dizendo aos egípcios: na verdade, quem deve assumir esses 4 títulos com justiça é o Messias que um dia virá a Israel. Nos relatos bíblicos, o nascimento de Jesus foi muito comemorado, como eu disse aos irmãos. Portanto, comemoremos. A minha oração é que nesta noite você reúna familiares e quem sabe amigos, outras pessoas, e juntos celebrem ao Senhor o evento bíblico maravilhoso do nascimento de Jesus. A história é maravilhosa porque é a história do nascimento do Salvador. Olhem para Lucas no capítulo 2, lá no verso 11, quando o anjo diz aos pastores: hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por providência de Deus, e somente por providência de Deus, aquele censo tributário aconteceu. E José estava agora exatamente em Belém, cumprindo uma profecia que parecia inacreditável, porque Belém era pequenina em Judá. Pela graça, pela providência de Deus, Jesus nasceu em berço humilde, como a palavra de Deus profetiza. Nós lemos que quando José e Maria já grávida, estando para ter Jesus, chegaram a Belém, não havia lugar. Mas a palavra de Deus diz que não havia lugar para eles. Você já notou em Lucas 2,7 isso? Não havia lugar para eles. Irmãos, não apenas porque havia muita gente hospedada e havia uma concorrência. Mas, irmãos, segundo a lei, se Maria grávida viesse a dar à luz ao seu filho numa hospedaria, aquele lugar estaria impuro então. Uma mulher, ao ter o seu filho, claro, sangra. E isso tornaria o lugar impuro. Então, irmãos, não havia lugar para eles também, porque nenhum dono de hospedaria iria desejar fechar a sua hospedaria e mandar os clientes embora, dizendo: olha, nasceu um bebê e como vocês sabem, esse lugar agora está impuro. Não havia lugar para eles. Só pela providência de Deus. Até a forma como Jesus nasceu indica que ele é o Messias. Jesus foi gerado e nasceu como Salvador. No capítulo 5 é dito que eles foram se alistar. E estando ali, no lugar do alistamento de José, em Belém, completaram-se os dias para o nascimento de Jesus. Assim como os anjos disseram aos pastores, homens simples, homens humildes, que o Salvador nasceu, nós devemos dizer a todos, enquanto comemoramos o nascimento de Jesus, que o Salvador nasceu, que perdidos devem olhar para Jesus e nele encontrarão salvação. Meus irmãos, aqui estamos para dizer a todos que Deus lembrou-se da humanidade e no Natal de Jesus, o Salvador
se fez conhecido a todos. O que celebramos? Celebramos a vinda do Salvador a nós. Celebramos a graça desse Salvador que veio para perdoar pecadores que nele creem. Celebramos a vinda do Salvador que é poderoso para transformar vidas. E isto ele fez desde o princípio. Os pastores, aqueles que cuidavam de animais, eram entre os populares chamados de ladrões, de desonestos. Eram chamados até de ateus, porque eles, em função da profissão, viviam nos campos e quase nunca iam ao templo adorar. Pois Jesus apareceu para estes, demonstrando que ele pode transformar gente invisível em atores da mais maravilhosa história de todas, o nascimento do Salvador. C.S. Lewis, o grande escritor evangélico, também já falecido, diz: o Filho de Deus tornou-se homem para permitir que os homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se homem para permitir que os homens se tornassem filhos de Deus. Esta história nós estamos celebrando. Estamos celebrando a certeza de que todos podem conhecer o Salvador. Olhe de novo para Lucas. Lucas capítulo 2, verso 15, é dito que quando os anjos se ausentaram dos pastores, os pastores então olharam uns para os outros e disseram: Belém está próxima. Vamos até Belém e vejamos nós também os acontecimentos que o Senhor, numa epifania, numa manifestação sobrenatural dos seus anjos, nos tem dado a conhecer. Aqueles homens não eram incrédulos, não eram ateus, não eram indiferentes ao plano de Deus. Eles perceberam o privilégio de terem visto anjos do Senhor e disseram: vamos conhecer o Salvador. Não há excluídos neste plano. A boa nova é para todos, até para nós, simples pastores. Me impressiona, irmãos, que não foi prioritariamente a sacerdotes, escribas ou fariseus que Jesus se apresentou. Jesus foi apresentado antes de tudo a simples pastores das cercanias de Belém. Devemos celebrar a maravilhosa história de um Deus que se importa com todos, muito especialmente com gente simples e humilde. Deus comunicou sua mensagem àqueles humildes pastores. Os pastores viram Jesus. Segundo o verso 16, eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. A manjedoura é um coxo em que comida para os animais é colocada. Ali estava Jesus. Meus irmãos, os pastores viram Jesus e foram tocados pela presença dele. A palavra de Deus diz que ao acharem a criança e verem aquele menino, eles não se calaram, eles divulgaram o que tinha sido dito pelos anjos do Senhor a respeito do menino. E todos que ouviram os pastores, segundo nos diz o verso 18, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, a sábia Maria, estava agora calada, verso 19, guardando todas as palavras, meditando-as no coração, acerca do nascimento do seu filho primogênito, como diz o verso 7, porque como em todo casamento, Maria e José depois tiveram alguns filhos, e Maria pôde gerar filhos que foram frutos do seu amável casamento com José. Ela estava admirada, era o seu primeiro filho, e ela, uma simples moça judia, pôde, por obra do Espírito Santo, conceber o Messias, o Salvador. Que história maravilhosa. Devemos divulgar, meus irmãos, esta boa notícia a todos. É triste dizer que nós, no Ocidente cristão, ao pensarmos em Natal, eu falei primeira pessoa do plural, eu estou me incluindo, nos lembramos das luzes das árvores, que são belas. Se você ainda não pôde visitar
à Praça da Liberdade, visite-a. Eu estive lá com minha esposa, filhos, meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, que estão todos aqui. Quão lindas as luzes da Praça da Liberdade. Nós pensamos nas árvores, dos presépios. Meus irmãos, deveríamos, antes de tudo, pensar na teologia do Natal, na plenitude dos tempos. De uma virgem nasceu o Filho de Deus para que nós tivéssemos vida. Meus irmãos, devemos, em meio à festa, dizer às pessoas: estamos celebrando a mais maravilhosa notícia da história. A mais maravilhosa história temos a contar. É o que os pastores de Belém fizeram. Diz a palavra de Deus que muitos ouviram e, ouvindo-os, admiraram o que eles disseram acerca daquele menino, filho do carpinteiro, e daquela bela jovem Maria. Os pastores entenderam que aquele nascimento não era um nascimento qualquer. Naquele nascimento estava a esperança deles e de todos nós. Era preciso divulgar e permitir que outros partilhassem de tão grande felicidade, que confiassem também nos propósitos de Deus. Nós devemos dizer a todos: há uma história maravilhosa celebrada no Natal. No verso 20 diz a palavra de Deus que voltaram os pastores como? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido. Ouviram muitas vezes que Deus redimiria Israel, que o tempo da aflição chegaria ao fim, que Deus se lembraria do clamor do seu povo e enviaria uma grande salvação à casa de Jacó. Ouviram que essa profecia foi repetida por tantos servos de Deus do Antigo Testamento. Ouviram que nasceria em Belém, que nasceria em berço humilde, que nasceria de uma virgem, que nasceria para salvar a humanidade, que nasceria e seria anunciado por um novo Elias, João Batista. Agora, irmãos, ouviram do anjo que tudo isso se cumpriu. Eles viram Jesus como lhes fora anunciado. E nós vimos Jesus no dia da nossa conversão. Meus irmãos, o dia do meu casamento, 28 de abril de 2004, é um dia muito importante. Muitíssimo. O dia do meu aniversário é também um dia muito importante. Mas, meus irmãos, essas duas datas não concorrem com o dia mais importante da minha vida. O dia em que finalmente eu reconheci que, como pecador, estaria perdido sem Cristo e me rendi em fé ao Salvador Jesus. O dia da conversão é o dia mais importante da minha vida. É o dia em que Jesus nasceu para mim. Você precisa dizer isso. Você precisa dizer às pessoas daquilo que você viu. Você viu Jesus no dia da conversão. Você precisa falar às pessoas daquilo que lhe aconteceu. O Salvador nasceu no seu presépio, que é o seu coração, naquele dia em que você chorou por seus pecados. Naquele dia em que, constrangido a olhar para o Deus Santo, você compreendeu que deveria ser destinado ao inferno, que seria a justa medida do Deus Santo a pecadores rebeldes como eu e você. Mas face à misericórdia de Deus que nos salvou, nós então o confessamos como Senhor, como nosso Deus. Esse é o dia mais importante, o dia do advento de Jesus em nosso viver. Devemos dizer isso a todos. Devemos falar a todos do nosso encontro com Jesus. E mais que isso, chamar todos ao conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. O Natal, meus irmãos, o Natal é a boa notícia de Deus para os homens. Por isso nós festejamos. O Natal é o contexto para que convidemos muitos a crerem em Jesus e finalmente descobrirem dos grandes motivos para celebrarem o Natal. Guarde essa história no coração, como fez Maria. Celebre esta maravilhosa história. A Igreja de Jesus Cristo, ao longo da história, tem reservado um tempo para celebrar. Há cristãos, especialmente no Oriente, que celebram no mês de janeiro. Há grupos cristãos minoritários que celebram no mês de março. Meus irmãos, a data realmente não é mais importante do que o conteúdo. Quem disse que nós estamos aqui
preocupados com o dia 25 de janeiro ou de dezembro. Eu estou tão pouco preocupado que até troquei. Meus irmãos, se existe um feriado em nossa cultura, se existe uma tradição que nos pergunta o que é o Natal, nós precisamos dizer o que é o Natal. Então, meu irmão, não se ofenda quando disserem que é paganismo, que é data pagã, porque não é verdade. Irmãos, com muita humildade eu quero dizer, não é com arrogância. Perguntem a qualquer criança cristã, o que vocês estão celebrando? Todas elas saberão dizer, Jesus nasceu. É a maravilhosa história que estamos celebrando. As minhas memórias de infância são dos trabalhinhos da escola bíblica em que colávamos as bolas com papel crepom. Eu acho até que eu vou errar. Papel celofane. Existe esse papel, irmãos? Existe, né? A memória dos cartões que recebíamos e enviávamos para os outros. As memórias das apresentações de Natal. Se os irmãos não sabem, eu até já fui Jesus quando bebeu, que me honra muito. Apenas representei. Meus irmãos, as memórias são maravilhosas. E eu consigo lembrar muito claramente que desde a infância, para os cristãos, o evento bíblico do nascimento de Jesus tem sido uma história maravilhosa a ser contada, a ser celebrada, a ser vivenciada. Deus nos ajude, irmãos, a olharmos para a palavra de Deus e então reconhecermos que a maravilhosa história é a história da nossa celebração nesses dias. Que Deus, pois, nos ajude a lembrar sempre da linda história de Belém.